Vinde, benditos de meu Pai, diz o Senhor, estava doente e me visitastes. Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes pequeninos que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria de dirigir a você mais uma vez nessa segunda-feira, para esse momento fraterno de partilha da Palavra de Deus. Hoje é dia 14 de julho e nós celebramos com toda a igreja a memória de São Camilo de Leles, que é patrono dos enfermeiros e dos hospitais, fundador da Ordem dos Camilianos. Peçamos hoje, de modo especial, nesse momento de oração, por todos os profissionais da saúde, para que sejam um instrumento da consolação, do conforto de Deus na vida dos nossos irmãos enfermos, e rezemos também por todos aqueles enfermos que passam por alguma situação adversa de saúde, para que encontrem força e coragem. Vamos então rezar a oração da coleta da liturgia de hoje. Ó Deus, dotastes o presbítero São Camilo de Leles com a graça de uma extraordinária caridade para com os enfermos. Por seus méritos, infundi em nós o espírito do vosso amor, para que, servindo a vós em nossos irmãos, possamos partir confiantes ao vosso encontro na hora da nossa morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, a palavra que hoje a liturgia nos dirige está em Mateus capítulo 10, versículo 34 ao capítulo 11, versículo 1. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os próprios inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, o santo que hoje nós celebramos nasceu na região da Itália, na região do norte da Itália. Ele era filho de uma família abastada. Seus pais o tiveram quando já tinha uma idade avançada. Camilo cresceu sendo educado na fé por sua mãe, mas aos 13 anos ele ficou órfão de mãe e passou a ser cuidado especialmente por seu pai. Seu pai era militar. O próprio Camilo seguiu a carreira militar no início da sua fase jovem. Enquanto soldado, ele acabou se deparando com os sofrimentos daqueles que haviam sido feridos pela guerra. O próprio Camilo adquiriu uma úlcera grave no pé, um tumor incurável. Então, tudo isso fez com que Camilo reorientasse a sua vida em prol de Jesus. Ele conhece os franciscanos, carisma franciscano, ele deseja ser franciscano, mas ele é impedido justamente por causa dessa úlcera que ele tinha no pé.
E ele vai para Roma. Em Roma, ele é acolhido num hospital e aí ele continua esse apostolado, esse trabalho junto com os doentes e enfermos, né, daquela época. Camilo foi ordenado padre aos 34 anos de idade e depois ele começa a criar várias irmandades, vários grupos que visassem o tratamento, visassem o acolhimento, o conforto dos enfermos. Ele funda então a Ordem dos Ministros dos Enfermos, que são conhecidos como camilianos, que tem como missão principal justamente o cuidado dos enfermos, o trabalho nos hospitais. Eles mantêm muitos hospitais em muitos lugares ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Portanto, é um santo que viveu radicalmente a caridade cristã. Como no início do nosso momento orante, eu citei aquele trecho do Evangelho de Mateus 25, no qual Jesus disse: "Eu estive doente e foste me visitar." Então, Camilo é esse que não deixou se limitar na sua caridade, mas com todos os recursos que dispunha, se empenhou em minorar a dor, o sofrimento daqueles que padecem pela doença. E até hoje, os seus filhos, os camelianos, se empenham nesse cuidado em prol dos nossos irmãos enfermos. No Evangelho de hoje, Jesus diz algumas palavras que nos surpreendem, que nos chocam. Primeiro, ele vai dizer que ele não veio trazer a paz, mas sim a espada. Como entender isso? Não é que Jesus queira a divisão entre nós, entre os seres humanos. Não é que ele não queira a paz, mas ele está nos alertando que muitas vezes o mundo não nos compreenderá. O mundo não compreenderá seus discípulos e discípulas. Então, a sua palavra é uma espada que divide, que separa aqueles que se opõem a ele e aqueles que o acolhem. Por isso que Jesus veio dizer que ele não veio trazer a paz nesse sentido de uma reconciliação universal, mas ao contrário. Diante da sua proposta, da sua palavra, uma decisão tem que ser tomada em prol dele ou contra ele, né? E depois ele vai alertar aos discípulos que eles vão enfrentar perseguições no âmbito mais íntimo, que é o da sua casa, da sua família, dos seus. Então ele vai dizer que muitas vezes, para ser fiel a ele, necessariamente haverá conflitos no interior da própria casa, da própria família. E a gente vê o quanto isso é verdade. Quantas pessoas, às vezes, vêm reclamar porque o seu cônjuge não compreende a sua participação na igreja, reclama porque vai muito à igreja, porque cultiva uma vida de fé. Às vezes, por mais que pai e mãe tenham dado uma educação religiosa a seus filhos, os filhos depois vivem uma outra fé, ou às vezes nem têm mais fé. Então, nós vemos como que essa palavra de Jesus, ela se realiza, ela diz desse cotidiano que muitos irmãos e irmãs passam, né? A palavra de Jesus, ela nos interpela a uma decisão a tomar. Que a gente não tenha medo, né, de sermos fiéis, coerentes com esse valor que é a nossa fé e que em prol da nossa fé a gente realmente possa dar testemunho e possa até entregar a nossa vida, se preciso for. Lembrando o que diz Jesus na conclusão do texto de hoje, ele vai dizer: quem der, ainda que seja um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quem recebe o discípulo de Jesus, recebe o próprio Jesus. Nós, batizados, somos os enviados dele. Então, todos aqueles que nos fazem o bem, estarão fazendo o bem ao próprio Jesus. Amém? Que São Camilo interceda por nós, que a Mãe do Perpétuo Socorro nos acompanhe nesse dia.